e as coisas estão do mesmo jeito, né? Deixa eu te dar um exemplo. Eu posso transferir a unção de cura para um pastor ou para alguém. Só que se esse pastor que não tinha essa prática, não se movia debaixo desse mover de cura, ele recebe uma transferência de unção, um dom de cura através de uma transferência de unção, ele não começar a praticar, a exercer esse dom, o dom não vai fluir, não vai crescer, porque tem pessoas que, apóstolo, eu admiro muito, o senhor é usado em cura, em avivamento, transfere essa unção para mim. Eu transfiro a unção de cura, e aí no culto dele ele não chama ninguém para orar, ele não tira esse tempo para ativar e exercer essa unção, então a unção ela fica ali parada, estagnada e ela mingua. Então, para você fazer com que a unção cresça, primeira coisa, você tem que começar a praticar. E várias outras chaves. Eu quero que a unção ela flua, eu quero que a unção ela seja ativada e cresça de uma forma cada vez maior. Aí você tem que ter uma vida de santidade, você tem que orar em línguas, porque nós já falamos aqui, o podcast do Senhor, 90% o pessoal fala de oração em línguas. A oração em línguas também ela ativa o dom que você recebeu e ela faz com que a unção cresça. Então, se a pessoa recebe a sua transferência, você é usado na cura, e vamos falar até dessas curas, desses milagres, dessa unção, e ele não ora, ele não jejua, ele não. No particular dele, ele não está orando, ora pouco e jejua, e ora pouco em línguas, e nem ora pelos doentes. Então, isso ele recebeu, mas está dentro dele. Sim, não vai funcionar, não vai fluir. Entendeu? Não vai fluir. Porque qual o propósito de você receber uma transferência de unção e receber dons através de uma transferência de unção? O dom serve para quê? Para você servir. Né? O dom serve para você exercitar em prol do reino. Agora, eu recebo uma unção de cura e eu não vou atrás dos enfermos, eu não dedico um tempo do meu culto para orar para os enfermos, aquela unção está morta dentro de você, recebeu, mas não serviu para nada. E eu vi nesse tempo, depois da gravação dos 2 programas, né? Eu creio que foi depois, você recebeu de novo, que você já tinha recebido, né? Do apóstolo Silvio Ribeiro, né? Sim, Veio para São Paulo. sim, Parece que Guilherme Maldonado sim, sim. e outros homens. Você acha que o que mudou dessas transferências nesses últimos tempos aí? Foi nesse ano, né? Foi, o Maldonado eu estive com ele acho que uns 15 dias, mais ou menos. Tive a oportunidade. O Maldonado ele veio, ele ficou, acho que fez 3 eventos. Eu fui num jantar com ele, um jantar específico para os filhos da cobertura e alguns empresários, né? Tive a oportunidade de estar num jantar com ele, e ali ele nos ministrou, teve um tempo de comunhão e participei de 2 dias num congresso, numa igreja que teve ali em Osasco. E ali ele transferiu para gente que estava ali, né? Só que o Maldonado, ele carrega uma unção de milagres criativos. Você recebeu essa? Uma unção, a unção de cura e a unção de milagres criativos, né? Então, é uma grande diferença. Eu oro pelo senhor, sei lá, o senhor está com dor de cabeça, cura. Eu oro pelo senhor, a perna cresce, o senhor não tinha um rim, eu oro, o rim aparece. Então, é totalmente diferente uma coisa da outra, né? E o que eu tenho percebido também é que, pelo menos no meu caso, as minhas experiências, alguns generais de Deus já transferiram unção para mim, como Silvio Ribeiro, Randy Clark, Maldonado, Ricardo Rodrigues. E cada transferência de unção que eu recebi de um homem de Deus, eu herdei algo específico deles. Por exemplo, Silvio Ribeiro ativou o meu dom de cura. Randy Clark, quando eu recebi a transferência dele, o meu palavra de conhecimento para cura ativou. Ricardo Rodrigues, uma unção de quebrantamento quando eu estou ministrando, sabe?
o Maldonado, eu já pude presenciar agora, eu tive no Rio de Janeiro, eu tive 4 dias, milagres criativos, eu ministrei anteontem em São Paulo, uma mulher não tinha cartilagem nos joelhos, o médico falou que estava osso com osso, né? E eu orei para que Deus não a curasse, mas eu orei para que Deus desse um joelho novo para ela. Ela não podia andar direito, não podia dobrar o joelho. Após a oração, para a glória de Deus, já começou a dobrar o joelho. Então, quer dizer, há uma diferença, né, entre unção de cura e milagres criativos. Eita glória. Daqui a pouco, no final, ele vai orar para você receber essa unção. Então, você conhece alguém faminto, envia esse programa para o faminto, fala, ó, vai ter uma transferência forte de unção, de cura, de milagre criativo. E é interessante isso, eu queria saber disso. Você carrega essa unção desses homens de Deus, algo que eles carregavam, e, e talvez Deus acrescenta outras coisas, nem que diferente. O que você acha que Deus acrescentou nesse tempo, desde o segundo que nós gravamos, que eu acho que tem um ano, não sei se tem um Sim, ano, sim, acho que desde o primeiro deve ter um ano, mais ou tem menos, um ano, né? né? Isso. O que você percebe novo que Deus está fazendo aí no seu ministério? Então, que nem eu falei para o senhor, muitos milagres começaram a acontecer, Maiores. maiores. A cada unção que você recebe, né, é potencializado os dons que você já tinha, né? E outra, se você valoriza a unção que você recebeu, automaticamente esses dons são potencializados, né? O que eu tenho percebido são potencializados. Os níveis de cura, de milagres, o poder de Deus quando você ministra tem aumentado a cada dia mais, né? Porque a transferência de unção, ela reaviva os dons que a gente tinha, né? Se eu não me engano, lá, cadê? Em 2 Timóteo 1,6 diz: Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te que reavives o dom que há em ti através da imposição de mão. Então, quando você recebe uma transferência de unção de um homem de Deus, você está reavivando os dons que você já tinha. Entendeu? Então, eles são potencializados. Qual seria a chave para ministrar cura? A pessoa tem um desejo de ser usada na cura. Qual seriam as chaves que a pessoa precisa fazer? Olha, a principal para mim é a compaixão. Quando você se coloca no lugar da pessoa enferma, as coisas mudam. E o maior exemplo disso era o próprio Jesus, né? Então, a primeira chave para mim é a compaixão, né? E se você for ver até o próprio Guilherme Maldonado, quando ele vai orar pelas pessoas, você vê nitidamente no rosto dele uma compaixão, ele começa a chorar pelas pessoas, ele se coloca no lugar das pessoas. Então, isso também tem acontecido comigo há um tempo para cá. Eu consigo sentir a dor e o sofrimento daquela pessoa, né? E às vezes você não precisa nem orar para a pessoa, mas através da tua compaixão, a nuvem de glória, a pessoa do Espírito Santo se faz presente e as pessoas são curadas sem nem você liberar uma palavra de comando para as pessoas, né? Então é algo surreal. Como faz para ter essa compaixão? É algo espiritual? A pessoa pede a Deus? Ou tenta imaginar no lugar da outra pessoa? Tem algo que a pessoa pode fazer para... Primeiramente, para você ter compaixão por outra pessoa, você tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo e ter a presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai gerar amor no seu coração pelo próximo, né? Porque as pessoas me perguntam do que Deus é feito. De uma forma muito simples eu respondo: qual é a essência de Deus? A essência de Deus é amor,
né? E se você é cheio de Deus, da presença de Deus, você vai ter amor pelo próximo. Então, quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, as pessoas fazem mal para você, você quer o bem dela. Né? A gente estava conversando há um tempo atrás dos perseguidores que nós temos, né, no nosso ministério, pessoas que infelizmente ainda não tiveram as escamas dos olhos dela abertas, estão presos a um sistema. Né? E muitas pessoas entram nas nossas redes sociais e metem o pau na gente. Né? E às vezes tem algumas pessoas, né, que nos acompanham, apóstolo, olha o absurdo que essa pessoa está falando do senhor, o senhor não vai responder? Eu falei, não. Não, porque ela é uma pobre coitada. Infelizmente, ela ainda não teve o encontro com o Espírito Santo que nós temos, então vamos orar para ela para que elas alcancem e tenham esse encontro e vivam debaixo desse mover que nós vivemos. Só que isso só é possível se nós tivermos um relacionamento com o Espírito Santo e ele vai gerar esse amor pelas pessoas. Você não fica nem triste ou com raiva dessas pessoas que entram nas suas redes sociais para xingar. Alguns xingam, né? Alguns ofendem. Falam coisas absurdas, mas raiva não. Fico triste, porque elas estão sendo enganadas, estão perdendo o tempo da vida delas, né? E muitos não estão falando de mim, estão tocando na unção que Deus me deu, muitos até blasfemam contra o Espírito Santo. Então, o que eu tenho é dó de uma pessoa dessa. Eu oro para que elas sejam tocadas pelo poder de Deus. Eu creio que quando você coloca aqueles vídeos, principalmente a manifestação de alguns caindo, ou outras manifestações do Espírito, que eu acho que é onde vem a crítica maior, não é? Sim, é onde vem mais as críticas. Muitos casos de cura que tem acontecido, às vezes os anjos Até fala aí como é que você ministra com os anjos. Então, é a experiência que eu tenho tido. Por exemplo, eu vou orar por uma pessoa por cura. Coloca a mão nela, oro, ela não cai, não manifesta nenhuma reação. Deus está usando a minha vida para curar ela. Mas quando a pessoa, toco na pessoa, orando por cura, e a pessoa cai, as experiências que eu estou tendo, que tem acontecido no meu ministério, quando a pessoa cai, é o anjo da cura que vai realizar, que vai operar nela. Então, geralmente, alinhamento de coluna, essas coisas. Eu orei pela pessoa, a pessoa caiu, aí o anjo que já está tocando nela. Aí a pessoa se contorce, a pessoa tem um caso de pessoas que chegam quase a levantar do chão, o corpo do chão, assim. Levitar. Quase levitar, as pernas, os braços. Fica um pouquinho a coisa, faltando pouco para levitar. E aí eu dou o comando, anjo, estica a perna, alinha a coluna dela. Aí o anjo pega, levanta a perna pro alto, estica os dois braços. Eu tenho um vídeo de uma mulher, o anjo, você vê, estica os dois braços dela, alinha a perna dela. Então, nesses casos de anjo também, o pessoal acha que é um absurdo, é uma heresia tremenda, né? Mas a gente que conhece, a gente sabe que... O que eles falam quando você vê lá o vídeo? Anjo, faça isso, o que ele escreve? O que dá para falar? Né? É heresia, palhaçada, patifaria, o circo, quanto que eu tô pagando para as pessoas encenarem aquilo, fingirem. Né? Mas a gente já está acostumado. Né? A gente está numa grande obra e não pode perder tempo com essas coisas. Né? Tem um pregador que eu vou chamar um dia, se Deus quiser, aqui, de cura, ele fala assim, o pessoal fica admirado quando o pessoal cai no chão, e ele gosta de usar uma frase que eu achei bem interessante, e quando Deus colar a pessoa no teto, eu vou falar o quê? O pessoal tá caindo, um dia Deus vai colar a pessoa no teto, vamos falar o quê? Deus pode tudo, não podemos limitar. Com certeza. E qual foi... Lembra aí de duas curas impressionantes que você mesmo ficou impressionado da maneira, ou o processo que a pessoa levou ali, ministrado para os anjos, ou o resultado de um milagre, criativo ou não, se lembrar de duas curas aí que aconteceu. Olha, eu já orei
por um rapaz que estava com AIDS, que ele veio me procurar. Na verdade, a irmã dele veio me procurar, né? Era parente conhecida da minha esposa, e ela veio desesperada, um laudo do médico já, ó, tá com AIDS. Aí ele veio até mim, nós oramos por ele, e ali, palavra de conhecimento, Deus me deu um comando e falou para ele, ó, fala para ele fazer outro exame que ele já tá curado. E ele foi, fez outro exame e trouxe o exame pra gente. Se declarou. Curado, é. Eu declarei a cura e ele foi curado. Então foi uma experiência que me impactou bastante. Outro foi um rapaz que estava com câncer terminal na cama, não conseguia levantar. Oramos por ele, não deu 15 dias, levantou da cama, fez o exame, não tinha câncer nenhum e o corpo dele foi regenerando, levantou, ficou perfeitamente. Então esses dois foram os mais impactantes, tem muitos, né? Mas a gente não consegue. Esses dois foi presencial. Foi Você presencial. estava lá. E Presencial. online, tem testemunhos de pessoas, ó, naquela oração, no seu vídeo no canal. Online a gente tem muitos testemunhos de transferência de unção, poder. Por exemplo, tem uma mulher que todos os cultos, quando ela assiste os nossos cultos, a mão dela fica cheia de azeite e pó de ouro. Todos os cultos. Todos os cultos. Mesmo sem você ministrar Sem isso. eu ministrar. Ela assiste o culto, todos os cultos, né? E pessoas assistindo os cultos também, por exemplo, quando começa a mover na igreja, aquela onda de poder chega, muitos relatos, ó, eu tô assistindo o culto aqui online, tô assistindo o culto, eu caí no chão, comecei a tremer, meu corpo começou a pegar fogo. Então, online são mais essas manifestações de poder. E alguém perguntar assim, apóstolo, mas por que eu tô sentindo fogo, tô sentindo tremedeira, cair, ou pó de ouro, azeite? Qual é a explicação para isso? Alguns perguntam, talvez. É, O que é isso? Para explicar para as pessoas que se for novo, né? O que a gente está acompanhando um monte de tempo o Podcast, ela já sabe, mas vamos dizer, a pessoa está chegando agora, vindo pela primeira vez. O que é isso? isso nada mais é do que a manifestação do poder de Deus no seu corpo, né? Porque a presença de Deus não é sentida no nosso corpo. Nós não suportamos a presença de Deus é sentida no nosso coração, mas o poder de Deus é manifesto no nosso corpo. E aí são várias manifestações. Uns sentem um arrepio, outros sentem o corpo queimar, outros sentem eletricidade, outros sentem formigamento, né? Então tudo isso é a manifestação do poder de Deus ou da unção de Deus, né? Então o poder de Deus ele se manifesta de várias formas no nosso corpo. E tem igrejas que você, no modo geral, né? Falando de igreja, você entra, não sente nada ali, por mais que você seja sensível. Eu já fui numa igreja, não senti nada no louvor, não senti nada na palavra, não senti nada na oração. Falei, ou eu tô com problema, ou o problema tá aí na igreja. Por que acontece isso? Olha, a gente tem muitos casos disso. Eu tive mais. Hoje o Espírito Santo tem me dado direcionamentos, então eu procuro tomar um certo cuidado com isso. Oro antes para saber se é para eu ir nesse ministério ou não. Porque o que acontece? Tem líderes de igreja, por exemplo, o senhor me convida para ir na tua igreja. Mas se o Senhor não respeita a minha unção, crê na unção que eu carrego, no mover profético que eu carrego, não crê em cura, não em manifestação de anjos. O Senhor me chamou, por exemplo, eu vi que ele foi no podcast do pastor Aristo, ele tá famosinho, ele consegue, infelizmente é o que mais acontece isso, ele consegue atrair um público para a igreja, então eu vou chamá-lo. Mas o Senhor não
admira, não sei se essa é a palavra certa, o senhor não respeita, o senhor não crê naquilo que eu carrego, não vai fluir. Por quê? O senhor é autoridade naquele lugar. Depois de Deus, o senhor é autoridade naquela igreja. Então eu posso orar. É claro que uma ou duas pessoas que foram ali com sede, com fome, vão receber, serão curadas, serão tocadas pelo poder de Deus, mas a igreja em si não vai ser tocada. Não vai ser, porque o que eu costumo dizer, o derramar é coletivo, mas o absorver é individual. Deus quer tocar em toda a igreja, Deus quer curar toda a igreja, Deus quer batizar com o Espírito Santo toda a igreja, mas a questão é, todos querem, entendeu? Então, eu já ministrei em lugares que você está ministrando a cura, está ministrando a unção, está orando ali por a perna crescer ali, e o presidente da igreja está sentado na cadeira ali atrás de você com o braço cruzado, tipo torcendo. Ah, não cresce, não cresce, não cresce. Você tá lá, cresça, cresça, e ele tá lá, não cresce, porque se crescer ele vai embora, e aí depois eu não sei mais fazer o que ele faz, ou o povo vai sair daqui, vai correr atrás dele. Então, infelizmente, tem muita gente com a mente fechada, né? E acabou não fluindo. No início do meu ministério eu ficava preocupado, será que eu tô em pecado? O que está acontecendo? A unção não está fluindo mais. E aí o Espírito Santo foi ministrando. Inclusive, esse tempo atrás, um apóstolo do Rio de Janeiro, ele me chamou e falou, preciso que o senhor me ajude, né? Tá acontecendo isso no meu ministério. Eu falei, onde que o senhor está pregando? E ele falou, tô pregando na igreja tal, tô pregando isso. Eu falei, não vai funcionar porque eles não creem naquilo que o senhor carrega. Entendeu? Não vai funcionar. Até falando nisso, já até falei no canal, alguns já ouviram, mas eu vou até repetir que tem a ver com o que você está falando. Fui ministrar numa igreja e tinha uma apóstola, uma pastora convidada, estava sentada atrás de mim, e tinha os líderes lá e tinha um casal muito abençoado, amigo nosso. Então um abraço para ele. Quando eu ouvir isso, vai saber quem são eles. E aí, quando eu estava pregando, aí eu chamei o pessoal para frente para receber a unção. E ela disse, ela teve a visão. Você sente o que ela falou, eu já sentia, mas ela teve a visão, achei interessante isso. Que ela viu a igreja toda, o teto da igreja cheio de azeite, mas na hora que caiu o azeite, caía só em algumas pessoas como se fosse um funil. Sim. E ela disse que até num irmão, porque batia de um lado, batia do outro, como se tivesse um domo, né? E não caía nele. E alguns receberam, outros não. E é o que você sente mesmo. Você, às vezes, o que eu senti lá, né? Eu não vi a visão dela, que alguns receberam, outros não. E aí eu peguei isso como lição. O azeite, a unção veio para todos. Sim. Mas só recebeu quem estava com o coração aberto. Quem crê, quem quer, quem valoriza. Quem valoriza. Por que nessas grandes conferências, esses homens de Deus, um exemplo, Benny Hinn, ele derruba todo mundo, a igreja inteira cai? Porque ali 99% não tem curioso, tem religioso. São todos famintos que vão atrás daquilo que ele carrega. Nós vivemos um pouco isso dia 6 de dezembro. Eu ia falar para o senhor agora. Por que lá, o evento que o senhor fez lá, todo mundo, né, recebeu? Porque lá só foram os famintos que então sabiam. Faz a diferença. Com certeza. Ter só faminto no lugar. Com certeza. Né? Então, quando só há famintos naquele lugar, o ambiente já está preparado, né? Imagine o senhor que respeita a unção, trabalhando numa igreja. Agora, imagina vários homens e mulheres de Deus, vários profetas, apóstolos, ministros, né, que se movem debaixo desse mover profético, que tem um relacionamento com o Espírito Santo, e vários famintos. O negócio fica muito mais fácil, sensível, entendeu? Você não tem religioso, você não tem pessoas que vão lá para murmurar, para duvidar, para criticar, entendeu? Então o ambiente fica preparado e tudo acontece sem esforço. Então vou perguntar para você, você é faminto? Se você for faminto, escreve hashtag para quem não sabe, é o jogo da velha, faminto. Quero ver quantos são famintos que está assistindo esse podcast. Se você é faminto, hashtag faminto. Escreve aí no comentário. Eu vou ver se tem faminto assistindo aí. Glória a Deus, né? E outra, quanto mais faminto você for, mais a unção ela fica impregnada.
Ah, é? Oh, Não, então não é nem questão do ministro, é não, questão da não, é fome minha. a questão, a chave não é o doador, é o receptor. É forte isso. O receptor. Entendeu? Se eu creio, se eu quero, se eu tenho fome, se eu desejo, se eu tenho desespero pela unção que o Senhor carrega, eu vou receber muito mais do que aquele que eu vou lá receber a unção dele, eu não estou fazendo nada mesmo, vai, dá um tapa na minha cara. Não, é uma coisa. Agora você sair da tua casa, o pastor Alisson vai fazer um evento. Eu vou me preparar para aquilo. Eu vou fazer um jejum, eu vou fazer uma consagração, porque eu quero a capa completa, eu quero tudo. Entendeu? Então você vai mostrar para Deus que você valoriza aquilo que o homem de Deus carrega. Tem gente que, transfere a unção para mim. E não sei nem para que ele pede. Porque recebe a unção, não pratica a unção. Tem uns que não sabem nem a unção que o homem de Deus carrega que ele está recebendo. Então, não vai funcionar. Né? Que nem eu fui no congresso do Maldonado, já acompanho, já respeito a unção, já admiro a unção que ele carrega há muito tempo. Né? E ele carrega uma unção de milagres criativos. Você foi faminto nesse evento? Eu falei para Deus, eu preciso dessa unção de milagres criativos. Né? Porque eu falei, uma coisa é o senhor orar por enfermidade, outra coisa é o senhor orar, órgãos crescer, o cara tem, que nem um dos milagres impactantes que impactou todo mundo lá. Na hora dos testemunhos, muitos foram curados, e aí eles estavam colhendo os testemunhos das pessoas. De repente, houve-se um grito enorme dentro. Aí todo mundo parou, o apóstolo olhou para o lado, era uma mulher gritando, porque o marido dela, uma das pernas, de joelho para baixo, ele tinha só como se fosse uma cartilagem. A coxa, a batata da perna ele não tinha, era uma cartilagem fininha. Então ele andava com muleta, com aparelhos, e aí na hora da oração, Deus criou a perna dele perfeitamente. A batata, o músculo, o nervo, o osso ficou perfeitamente igual a outra. Então a mulher começou a gritar desesperada, parou todo mundo. O Maldonado teve que olhar para o outro lado e mandar chamar ele lá em cima. Então, milagres criativos. Entendeu? Deus criou o que não tinha. É impressionante.